senhor presidente do sistema Findicindes, senhor Lucas Isoton Vieira, senhor presidente da Companhia Siderúrgica de Tubarão, senhor Marcos Schiobli, nosso secretário Marcos Félix, na pessoa de quem eu cumprimento os demais secretários e autoridades políticas no evento, para não reler todos os que já foram aqui citados, gostaria de cumprimentar a todos, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. É um grande júbilo para a Federação das Indústrias o anúncio da instalação de uma siderúrgica aqui na região sul do nosso estado, notadamente na área de Anchieta, que é a siderúrgica Ubu. Essa siderúrgica ela vem no sentido de atender os anseios que temos na agregação de valor a matérias-primas, uma matéria que nós somos um grande produtor e isso devido à natureza do nosso subsolo de minério de ferro, e ao invés de a gente estar comercializando minério de ferro, nós estaremos agregando valor já em 2 estágios e vamos produzir nessa usina coisa de 5 milhões de toneladas ano. O Brasil, no início da década de 70, esse é um fato que eu repito sempre porque marcou muito a minha vida. Eu sou engenheiro metalúrgico. E no início da década de 70, eu me lembro que o boletim do IBS dava como o Brasil estava em 7º ou 8º lugar, como no rol dos maiores produtores de aço do mundo. E produzia, naquele tempo, coisa de 7 milhões e pouco de tonelada, perto de 8 milhões. E a China estava um pouquinho atrás da gente, com 7 milhões e alguma coisa, e a França com uns 8 milhões. Para encurtar a história, o ano passado a China tinha instalado de 7 milhões no início da década de 70, bem no início, 69, 70, a China tem capacidade instalada da ordem de 650 milhões de toneladas ano. Isso explica o grande fenômeno que a China está ficando, enquanto o Brasil, que tinha 7 e pouco, ano passado tinha a instalação beirando os 40 milhões de toneladas ano. E devemos ter produzido coisa da ordem de 32, 33 milhões de toneladas. Então, nós vemos o quanto nós temos que desenvolver a indústria siderúrgica para atingirmos níveis compatíveis com o potencial que temos. Inclusive, o consumo per capita de aço no Brasil é muito pequeno. Ele chega a ser coisa da metade do consumo per capita de países mais desenvolvidos. E esse é o nosso caminho. Agora, para um empreendimento desse, é evidente que traz alguns impactos, traz os impactos positivos, como a transferência e a distribuição de riqueza numa região que já tem algumas instalações industriais, uma delas é a Samarco, que é muito conhecida nossa, produzindo pelota também, já agregando valor na corrente ferrosa, porque já além pega o minério, já agrega valor, aí nós já temos condições de exportar também mão de obra. Mas é uma região eminentemente submetida a períodos sazonais, em termos de comércio e tudo, das férias. Uma empresa dessa vindo, se somando à estrutura que tem, vai mudar totalmente o perfil daquela região, criando uma condição de vida muito melhor para todos os habitantes da macro-região. Essa macro-região, nós havíamos sugerido que fosse composta, isso não foi oficial, de 5 municípios, hoje é composta de 4. Mas o que precisa ficar claro é o interesse não só do Estado, não só da região, mas do país, para que um investimento desse se realize e venha se somar a todo o parque industrial na área de aço que nós temos. Porque é muito pouco o que estamos produzindo de aço se compararmos com economias. Não vamos nem comparar com a China, porque nem dá para comparar mais. Mas nós temos que nos desenvolver, nós temos que nos aparelhar, nós temos que nos condicionar a essa taxa de crescimento e promover uma real
distribuição de riqueza sustentável, não através de bolsas, mas através de criação de postos de trabalho, aonde com cidadania e com orgulho possa ser realizado o trabalho e isso transformado em benefício para si e para sua família, desenvolvendo a sociedade como um todo. São esses projetos que nós temos que honrar, nós temos que suportar e nós temos que dar valor, porque isso está permitindo a agregação de valor, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista social. Nós temos aqui dados, e evidentemente serão com muito mais propriedade disponibilizados para os senhores, mas coisa da ordem de geração de 18 mil empregos no período de montagem e depois 3, 4 mil empregos fixos na siderúrgica. Isso é excelente. E o nível de salário, o nível médio de salário desses empregos fixos que vão ser permanentes na região, hoje são mais do que o dobro do salário médio existente naquela região. Então nós vemos a condição de isso trazer, agregar valor não só financeiro, também social. Outra coisa que é digna de menção é o fato de esse projeto vem sendo discutido não só com a sociedade, mas em várias esferas, no sentido de a gente mitigar os impactos que possam ser considerados negativos. Talvez não tenhamos tido essa oportunidade em projetos desta mesma monta que o antecederam, mas esse vem sendo discutido. Um dos impactos, que é o inchamento social, já vem sendo combatido, já vem sendo mitigado. Para os senhores terem uma ideia, hoje o Senai tem 800 postos de banco escolar para capacitação técnica da população local, para evitar a migração de outras regiões ou mesmo de outros estados. Então, esse processo de treinamento, o governo vem aplicando nisso. Nós já estamos, antes do projeto ter início, já estamos envolvidos na capacitação da mão de obra local, para mitigar esse problema da migração. Temos também condições muito boas de locais. A energia elétrica não vai ter impacto nenhum, porque essa empresa vai ser autossuficiente, vai gerar sua própria energia, com os gases do alto forno, com a coqueria non-recovery, então ela vai gerar energia e coque. Vão ser autossuficientes e ainda vão disponibilizar para o sistema algo equivalente a uns 120, 140 megawatts, porque a informação que eu vi nos meios de comunicação é que daria coisa de 1 milhão de megawatt-hora ano. Isso vai dar, mais ou menos, em potência, 120, 140 megawatts de instalação. Isso vem a agregar também mais valor no sistema de geração do Estado. Até uns poucos anos atrás, nós só gerávamos aqui coisa de 16% da energia consumida. Com o advento da CST, com o advento da Aracruz, que também passaram a gerar, hoje o sistema importa coisa talvez aí de uns 70%, 60%, 70% da energia que é distribuída, sem considerar os autogeradores. Então nós vemos, impacto da parte de energia não vai ter, pelo contrário, vai ter um benefício da disponibilização de uma quantidade de energia que dá para abastecer uma cidade em média de 500 mil habitantes. E 500 mil habitantes aqui para o Estado, nós não temos nenhuma com esse número de habitantes, temos 300 e pouco, beirando 400. Mas então, a gente já vê o que vai advir de benefício também disso. Em termos de utilização de água, além da tecnologia nova, tecnologia moderna, que prevê uma recuperação de água, dá uma recirculação aqui, me parece, de 97%, o backup vai ficar em torno de 3%. E essa água, fala, não, mas ali na região tal tem problema de água. Não, ali na região nós temos o Rio Benevente, onde a água é captada para o consumo humano. O consumo previsto de água doce é pouquinho mais de 10% da capacidade num período de seca, num período de baixa vazão do rio. E a captação da siderúrgica está a jusante da captação da água para distribuição para a população.
Então, não vai interferir, não vai, aquela água ia para o mar de qualquer jeito. Então, por que não dar uma destinação adequada? Por que criar algum empecilho nesse sentido, se ele não existe? Quer dizer, são essas coisas que nós, como cidadãos, primeiramente brasileiros, temos que considerar, porque tem muitas pessoas que não são contra o desenvolvimento, mas são levadas a criar uma certa resistência a projetos desse tipo, baseada em informações erradas e distorcidas. Então, nós temos obrigação de divulgar e de defender projetos como esse. Não que seja só esse, qualquer outro que venha. E nós temos ainda projetos também para desenvolver mais. Nós temos aqui no Estado uma tendência eminentemente voltada ao mercado exterior, mas nós temos também uma condição excepcional de sermos um terminal mineiro siderúrgico. E essa vocação tem que ser explorada, tem que ser transformada em benefício para a sociedade local e do Brasil. Então eu queria aplaudir a iniciativa da Vale do Rio Doce de fazer essa siderúrgica e me nomear um dos defensores, não só desse empreendimento, mas de qualquer empreendimento racional, qualquer empreendimento responsável que venha se instalar nas terras brasileiras. E se for aqui no Espírito Santo, melhor ainda. Agora, convido a todos, agradeço a presença de todos e convido-os a assistir às palestras que vão melhorar o nível de entendimento nosso com relação a esse projeto. Espero que todos aproveitem essa oportunidade e os nossos parabéns por essa iniciativa da Siderúrgica de Ubu.